mas mesmo assim foi muito difícil. 5 anos brigando para que ela pudesse ter uma fisioterapia, para que ela pudesse fazer uma fono, para que ela pudesse fazer psicóloga, para tentar entender por que não falava. 5 anos de martírio até que a gente conseguiu um neurologista que disse: mãe, é isso, autismo, tu já ouviu falar? Já ouvi, mas eu não tenho conhecimento, mas eu vou atrás, né? Então, assim, eu fui muito briguenta com essa questão aí dos direitos, do que tinha que ter o papel, tinha que ter o laudo, tinha não sei o quê. Eu sempre falo, antes de um laudo, antes de um papel, tinha uma criança que precisava de fono porque não falava, que precisava de psicólogo porque a gente não entendia o comportamento, que precisava de professor para ajudar na sala, porque ela não conseguia ir no banheiro sozinha. Imagina as outras questões de aprendizagem, né? Então, assim, eu briguei bastante. E aos 7 anos, quando veio o diagnóstico para mim, foi um alívio, tipo, tá, então vamos ver quando eu vou começar. E foi aí que eu, também meio rebelde, comecei a pensar assim, tá, tô sozinha aqui. Já estava em Camboriú, né? Embora para cá quando ela tinha 2 anos. Estou sozinha aqui e agora? Vou falar pro meu vizinho, minha filha tem autismo. O que é isso? Minha mãe, professora, 40, 50 anos. Tipo, não, mas não é nada, vai dar tudo certo. Aí eu precisava encontrar pessoas que pensassem como eu, que tivessem nessa mesma busca, que tivessem nessa mesma angústia, que tivessem essas dificuldades, né? Fui lá, entrei no Ministério Público, fui a primeira mãe a entrar no Ministério Público, primeiro pela minha filha, depois eu entrei, não tinha WhatsApp, nessa época não tinha isso de nada. Eu acho que eu entrei num grupo de Messenger, nem lembro direito, buscando famílias de Camboriú, de Balneário, que eu pudesse conhecer, que passassem pelas mesmas coisas. E aí a gente começou a se encontrar e conversar sobre as dificuldades que a gente tem, né? Até a Silvana conhece, eu digo a mãe mais velha que eu conheço. Ela tinha um filho, que é autista, ela está com 3 filhos, já faz tempo, né? Faz uns 13, 14 anos que a gente se conhece. A gente começou a conversar, aí a gente se encontrava, aí a gente tinha um grupo bem pequenininho, onde a gente dizia, olha, mas a minha filha é isso, olha, meu filho é aquilo, mas lá na saúde a gente não conseguiu nada. E a gente ia passando o dia a porta na cara e nossos filhos precisavam dos direitos deles, pelo menos ter terapia. E a gente começou pequenininho, depois a gente foi encontrando outras famílias, e nosso primeiro grupo se chamou Anjos Azuis Camboriú, era só para conscientização, era só para a gente, de alguma forma, trazer alguns profissionais que nos orientassem, que trouxessem informações, que amparassem as nossas angústias, que entendessem o que a gente estava passando, já que, naquela época, 95% da sociedade nem parava para ouvir, não tinha conhecimento. E aí foi aonde a gente resolveu, em um determinado momento, onde o número de autistas, né, que é a qual eu abordei hoje como sou ativista, o número de autistas tinha se multiplicado, estava muito grande. E não cabia mais só fazer pela minha filha. Não cabia mais para a Júlia fazer só pelo filho dela. A gente teve que pensar, opa, o que a gente vai fazer por essas famílias? E eu sempre digo que a gente tinha um grupo, a gente tem, né, um grupo muito rebelde para essas questões lá em Camboriú. E eu acredito que se nós não tivéssemos nos unido, nos juntado, buscar conhecimento, ir estudar, ir aperfeiçoar, ir entender os nossos direitos, indo orientar as famílias dos seus direitos, a gente não teria no Camboriú hoje. Hoje a gente tem uma Camboriú lá que atende mais de 120 autistas. A pessoa falou da fila, a gente tem mais de 200 na fila de espera. E a gente vê que às vezes o terceiro setor não dá conta de toda essa demanda, né? Lá no poder público também não dá conta de toda essa demanda. Então a gente realmente precisa fazer como se fosse uma escola para essas famílias, para a gente orientar sobre o autismo, para a gente
gente orientar sobre os direitos que elas têm, para que elas mesmas se fortaleçam, tenham empoderamento e busquem os seus direitos que não se cabem, que às vezes a gente não consegue fazer, né? Então, eu acabei nem usando, né, os slides, mas eu quero mostrar aqui meus filhotes. O laudo da minha filha foi uma libertação para mim, né? Autismo nível 2, apraxia moderada grave, hipotonia muscular. E uma deficiência intelectual que a gente conseguiu ver que não é, que é do autismo, né? E o meu filho veio no diagnóstico na adolescência. E para mim foi um pouquinho mais difícil, porque eu que não, por ele ser aquele autista altamente funcional, mas não tinha socialização, eu ficava meio que arranjando desculpas, assim, mas ele era tão igual aqueles adolescentes que eu tenho lá na AMA, que depois veio um pouquinho de culpa de eu ficar empurrando com a barriga, né? Aqui eu trouxe para vocês algumas das ações que a gente fez, né? A AMA sobreviveu antes da pandemia, nós tínhamos uma equipe técnica completa e éramos nós, pais, que pagávamos com recursos próprios, com eventos. Nós só realmente começamos a firmar convênio com o poder público depois que o poder público entendeu o que a gente está falando, mostrou o serviço, mostrou o resultado, então tá, sendo que deveria ser o contrário, né? Nós tivemos que mostrar o trabalho para que a gente pudesse ter esses direitos de o poder público estar fazendo parcerias para estar oferecendo esses atendimentos para essas crianças. Mas foi bem assim, foi bem difícil. Tem algumas fotos, hoje a gente já está num espaço bem grande, a gente começou bem pequenininho, né? A gente está num espaço pode. São as fotos do nosso espaço. A gente usa práticas baseadas em evidência, que é usado mundialmente, né? Então, é muito estudo, é muito planejamento, e feito tudo com muito amor e com muita dedicação e com excelência, porque eles merecem, né? Eles merecem. Isso e muito mais. Ali eu e os meus filhos, o aluno Letícia, que aos 9, 10 anos ainda eu dava banho, e era super dependente de mim. Hoje ela trabalha na mesma empresa há 6 anos, por isso que eu bato bastante na tecla. Vamos mandar esse nosso adolescente para o mercado de trabalho, porque autonomia, independência, vida própria. O meu filho, que não sentava na mesa nem para comer com a gente, hoje já fez carteira, está na faculdade, tem namorada, está tudo certo. Não sei se a professora me permite ler aquela mensagem. Eu vou ler uma mensagem. Eu comecei com uma mensagem, né? Ia terminar com uma mensagem. Eu sempre falo que falar dos meus filhos mexe com o meu coração, mas não é só dos meus filhos, tá? Falar dos meus pacientes e as meninas que estão aqui sabem disso, porque eu sempre falo assim, eu trabalho muito humanizado, né? E eu sempre falo que o profissional é importante, tudo é importante, mas o tapete vermelho que eu sempre vou estender dentro da minha instituição é para o meu paciente. É por ele, para ele, com ele, sobre ele. Não é mais sobre a gente. E assim quando a gente também é família de pessoa com deficiência. Não é mais sobre o que você quer, é sobre o que ele precisa. Não é? E então falar deles também me emociona, falar dos meus filhos me emociona. E eu nunca imaginei minha filha se formando no ensino médio. Então eu fiz um texto para ela quando ela se formou, já tem um tempo, faz anos, né, Silvia? Faz uns 4 anos já. E eu fiz esse texto aqui, que eu gostaria de ler para vocês, tá? Esse texto, eu acredito que ele simboliza muito o que muitas mães de pessoa com deficiência pensam e gostariam de fazer. Minha filha, como gostaria muitas vezes de te amparar mais e poder assim amenizar todos os obstáculos que vão permeando a sua vida. Queria colocar em sua boca as palavras que às vezes lhe faltam, encher teus dias com os amigos que lhe são raros, proporcionar a compreensão de uma sociedade ainda despreparada para receber toda a sua pureza. Talvez mudar o mundo, ou mudar de mundo,
onde ser diferente fosse o normal. Se eu pudesse, trocaria de lugar com você sem pestanejar, para que eu tivesse as dificuldades que hoje são suas e passaria por cada percalço, cada problema, cada momento difícil no seu lugar. Eu queria ser muito mais e fazer muito mais por você. Eu queria ser tudo o que você precisa para viver melhor e ser mais feliz. Então, nesse momento tão especial, que foi o fechamento desse ciclo da sua vida, quero dizer que o momento é seu. Mas quem tem motivos para comemorar sou eu, pois você é o meu maior tesouro. E eu só quero agradecer, pois você que muitas vezes, tantas e tantas vezes na minha vida, me fez uma pessoa muito melhor, muito mais humana, com um olhar muito mais compreensível. Obrigada por me fazer tão feliz, simplesmente por ser sua mãe. Amo infinitamente.